Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje pós-jogo, Copa do Brasil, jogo de ida da semifinal, Cruzeiro 0, Corinthians 1 no Mineirão, galera. Uma vitória maravilhosa do nosso Corinthians, né? Contra todos os prognósticos, todo mundo apostando no Cruzeiro, né? Realmente o Cruzeiro era o favorito, vem numa fase melhor. Não à toa terminou o Brasileirão em terceiro lugar, né? E no último jogo, Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro atropelou o Corinthians, galera, mas como a gente falou no pré-jogo, Copa do Brasil muda o foco, muda o ambiente, né? Muda o psicológico do time. Na Copa do Brasil o Corinthians vem voando, né? Não à toa ganhou os 2 jogos do Palmeiras, ganhou todos os jogos, né? Da Copa do Brasil até então. E não sofreu nenhum gol, né, galera? Assim como o Cruzeiro também não tinha sofrido nenhum gol, também vindo embalado da Copa do Brasil. Mas o Corinthians fez uma vitória maravilhosa, né, galera? E vamos com tudo domingo lá na Neoquímica, né? Pra cima do Cruzeiro e pra, se Deus quiser, classificar pra final, né, galera? Então vamos começar nosso pós-jogo aqui, galera. Primeiro com a escalação aqui, né? O Dorival voltou pra tradicional 4-4-2 ali, né, galera? Que é a formação que normalmente as pessoas preferem, né? Porque aquele esquema com 3 zagueiros não estava dando muito certo, né, galera? Então, graças a Deus ele voltou para os 2 zagueiros apenas. E muita gente criticou a questão do André Ramalho, né? Na titularidade, né? A galera queria que fosse mantido o João Pedro Tchoca. Mas até que o André Ramalho correspondeu bem, né? Apesar que ele só falhou no início do jogo. Teve 2 lances de falha dele aí que o Cruzeiro quase abriu o placar. Mas tirando isso, ele jogou bastante, jogou muito o André Ramalho. Na Copa do Brasil ele vinha sendo titular, né? Junto com o Gustavo Henrique. Então o Dorival manteve essa estratégia, né? O André Ramalho, tirando esses 2 lances iniciais lá, não comprometeu não, tá? Então ele veio com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, e no meio de zaga, André Ramalho e o nosso Gustavo Henrique, né? Nosso zagueirão aí, titular absoluto, né? Nosso melhor zagueiro do elenco. No meio de campo, galera, ele veio com Martínez, Maicon, Carrijo e Bidon. No caso, o Bidon fazendo o papel de armador ali, já que o Garro estava sentindo a contusão e ainda ficou no banco, né? E no ataque, Memphis Depay e o Roberto, né? Então, o Dorival veio com essa escalação aí. Muita gente criticou antes do jogo, muita gente concordou. Não tinha muito o que fazer, né, galera? E, assim, muita gente criticou o Maicon também titular ali, mas o Dorival ele tem confiança nele, é o capitão do time, é experiente, né? Eu entraria, por exemplo, com o André, né, ali no lugar do Maicon, mas o Maicon jogou bem, jogou uma partidaça, então valeu a pena entrar como titular, né? Então, vamos dar um passo rápido aqui nos lances do jogo, né? Aos 5 minutos, pressão do Corinthians, chute do Bidu, escanteio, né? Então o Corinthians começou pressionando, né, galera? Ao contrário do que muita gente imaginava, o Corinthians começou o primeiro tempo assim, pressionando, marcando alto, tendo muitas chances de gol. E jogou muito bem, né? Chegou um momento lá que o Corinthians estava com 61% de posse de bola. Então foi um início bem promissor do jogo aí, né? Aos 5 minutos também, escanteio do Memphis, né? Cabeçada e defesa do Cássio. Então já a segunda chance do Corinthians com 5 minutos de jogo, né? A gente viu vários jogos aí que o Corinthians passava o tempo todo aí sem uma finalização, né? E dessa vez o Corinthians começou muito bem. Aos 5 minutos também, cruzamento do Carrijo, Memphis chuta perigoso, né, pra fora, tá? Aos 9, chute do Caio Jorge, defesa do Hugo. Então, primeira chance do Cruzeiro foi aos 9 do primeiro tempo. Né? Aos 10 minutos, galera, o erro na saída de bola do Corinthians, né? O Hugo Souza fez uma defesaça, tá? Aos 12, chute perigoso do Memphis de fora. E chutou ali por cima do gol, né? Aos 21, cruzamento do Carrijo, passe de Yuri e gol do Memphis, né? Então, aos 21 do primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar, né? Um cruzamento perfeito ali do Carrijo, o Yuri, em vez de cabecear para o gol, ele ajeitou para o meio da área, né? A bola bateu ali no Fabrício Bruno. E o Memphis praticamente entrou com bola e tudo, né? Então, gol 1-0 pro Corinthians, né? O Memphis representando aí em jogo grande, né, galera? Já tinha sido assim contra o São Paulo, né? Mais uma vez ele representou. Aos 28, cruzamento do Cruzeiro, defesa do Hugo, né? Defesaça do Hugo, tá? Aos 45, amarelo pro Memphis, né? Então, eu achei meio injusto esse amarelo, né? Uma falta besta ali no meio de campo, mas o juiz... ainda bem que o Memphis não tava pendurado, né? E esse foi o último lance do primeiro tempo, tá? O Corinthians voltou pro segundo tempo, galera, sem alterações, porém o Cruzeiro teve alteração, saiu o Villalba lá, né, o zagueiro contundido, e o Matheus Pereira, que não jogou nada no primeiro tempo, ele começou a procurar o jogo ali pelo Cruzeiro, o Cruzeiro melhorou muito no segundo tempo, o Corinthians recuou, era uma questão até que normal, né, o Cruzeiro precisando do empate, né, jogando em casa, com a pressão da torcida, a tendência era ir pra cima mesmo, né. Com 1 minuto de jogo, galera, no segundo tempo, uma cabeçada perigosa do Cruzeiro ali, uma defesaça do Hugo, tá? Aos 6 minutos, cruzamento do Carrilho, cabeçada por cima do Yuri, né, mais uma chance do Yuri. Aos 6 minutos, amarelo pro Gustavo Henrique, né, também uma falta meio dura ali no meio de campo ali, né, então o Gustavo Henrique levou amarelo. Aos 17, cruzamento do Cruzeiro, Gustavo Henrique salva, um cruzamento bem perigoso ali, o Gustavo Henrique salvou a pátria. Aos 15, galera, um cruzamento perigoso, um chute perigoso, melhor dizendo, do Cruzeiro ali, cruzado, né, pra fora. E aos 18, as primeiras substituições do Corinthians, tá? Saiu o Yuri Alberto, entrou o Vitinho, e saiu o Carrijo, entrou o André, né, para dar uma contenção aí no meio de campo. O André sempre com muita qualidade, né, muita força, muita vontade, muita garra, entrou bem em mais um jogo aí.
Aos 21, galera, o cruzamento perigoso ali do Cruzeiro, o Mateuzinho salvou ali, né, cabeceou. E aos 28, mais 2 substituições no Corinthians, tá, galera? Saiu o Memphis, entrou o Garro, e saiu o Martins, entrou o Charles. O Memphis saiu já cansado, né, tinha corrido muito, todo o time marcou muito, ajudou muito na marcação, na contenção. Então valeu a pena, né, o esforço do time aí, foi recompensado no final. Aos 31, galera, o Fabrício Bruno dá uma peitada no André, né, foi um lance meio polêmico ali. Muita gente até queria que ele fosse expulso, mas acabou que o Daronco contemporizou, né. Aos 32, né, amarelo pro Hugo, por cera, né, o Hugo só já tava fazendo cera ali, pra tentar cozinhar o jogo, né, pra o Corinthians garantir 1-0, né. Aos 39, o drible lindo do Vitinho, chute perigoso, né, o Vitinho ele sempre quando entra, ele tem essa habilidade assim, acima da média, né, de dribla, de arranca, ele é um jogador veloz, né, galera. Ele deu um drible ali no Fabrício Bruno, né, um drible desconcertante, pena que estou pra fora, né, inclusive o André tava no meio da área lá esperando o cruzamento, mas acabou estando pra fora. E aos 40, galera, a última substituição do Corinthians, saiu o Bidon, entrou o Angileri, né, pra dar uma sustentação também ali na zaga. Aos 40 também amarelo pro Maicon, né, por uma empurra-empurra ali na área. Aos 47, amarelo pro Mateuzinho, né, uma falta ali que ele fez. E aos 50, chute do Gabigol por cima. Foi o último lance do jogo, foi esse chute do Gabigol. Acabou indo por cima, sem maiores perigos pro Corinthians, tá? Então esse foi o lance a lance, né, um resumo aí do jogo. Vamos dar as notas, galera. Hugo Souza, no que precisou trabalhar, logo no chute perigoso, o Matheus Pereira do jogo trabalhou bem, então vai levar um 9 aqui o Hugo Souza, tá? Lembrando, galera, quando o time vence, as notas tendem a subir, então praticamente todo mundo vai ter nota boa hoje, tá? Mateuzinho jogou muito também, o Mateuzinho foi um leão no campo hoje, cara. A raça que ele teve, os desarmes, a correria, carrinho. O Mateuzinho jogou muito, vai levar um 9,5 o Mateuzinho, foi um dos melhores do jogo, tá? André Ramalho, como eu disse anteriormente, ele falhou no início do jogo 2 lances ali que poderia ter comprometido, mas tirando isso também se dedicou muito, teve muita garra, jogou muito. Vai levar um 7 aqui devido a essas duas falhas iniciais aí, tá? Gustavo Henrique, um leão na zaga, cara, o nosso melhor zagueiro disparado em anos, né? Gustavo Henrique, espero que ele fique muitos e muitos anos no Corinthians ainda. Vai levar um 9 aqui, jogou muito. Matheus Bidu, galera, também jogou muito. Matheus Bidu, uma raça, uma vontade, uma correria, uma gana para tentar defender, para ajudar na defesa também. Teve o apoio do Carrijo ali pela esquerda, né, na marcação. Então o Matheus Bidu vai levar um 8,5 aqui, tá? Jogou muito também. O Martins, galera, não foi porra louca hoje, não foi cabeça assim de hospício, né? Jogou bem, se conteve ali nas brigas, né? E fez o arroz com feijão ali, vai levar um 7 o Martins, tá? Achei que jogou bem. O Michael achei que jogou bem também, né? Apesar de eu não sou favorável ao Michael ser titular, e muito menos renovar. Mas no jogo de hoje ele representou, foi o capitão ali, vai levar um 7,5. O Carrijo, galera, ao meu ver jogou bem também, né? Ele, claro que no segundo tempo ele cansa, né? Ele voltou de contusão recentemente. Ele deu um apoio fundamental ali na cobertura do lateral ali, né? Então o Carrijo, ao meu ver aqui, vai levar um 8, tá? Jogou bem o Carrijo hoje. O Breno Bidon, ao meu ver, também jogou bem na medida do possível, ajudou na marcação, correria. Não teve muita oportunidade de armar o jogo, né? Que ele estava na função do Garro ali. Mas na função que ele se dedicou assim pro time, né? Taticamente, gostei, vai levar um 7,5 o Bidon, tá? O Memphis, galera, o ator do gol, né? O autor do gol salvador de hoje aí, né? Não tem como ser diferente, vai levar um 10, tá? Sempre o autor do gol aí, normalmente é o craque do jogo pra mim. Então o Memphis, nosso herói da noite aí, vai levar um 10. O Roberto, galera, ele se dedicou também, correu, né? Ele que deu a assistência pro Memphis ali, né? No cruzamento do Carrijo. Então o Roberto vai levar um 8, tá? Pela força, pela dedicação. Dos que entraram, galera, saiu o Martins, entrou o Charles. O Charles entrou ali meio que na contenção, na correria ali pra segurar o placar, né? Não teve muita minutagem também. Vou deixar um 7 aqui pro Charles, tá? Ele ganhou, né? O André entrou bem, ao meu ver, tá participando, pisando na área. Ele é um volante que gosta de pisar na área. Como ele falou, né? Ele sabe desse retrospecto, né? Essa tradição do Corinthians de ter volantes que fazem gol e tal. E o André ele chegou, lutou, brigou com o Fabrício Bruno, quase arranca uma expulsão do Fabrício Bruno. Vai levar um 8 aqui o André, tá? O Angileri entrou já no finalzinho ali pra segurar, né? A zaga ali, segurar o placar. Vai ficar sem nota o Angileri, tá? Não vi tanto ele participar. O Garro entrou, né? Deu uma correria ali, cavou algumas faltas, cometeu algumas faltas também. Brigou com o juiz e tudo. Vai levar um 7 aqui o Garro, né? Pela garra, né? Pela força de vontade de vencer. E o Vitinho, galera, entrou muito bem, ao meu ver, tá? Vai levar um 8 aqui. O Vitinho entrou bem, fez jogada individual, driblou o Fabrício Bruno, chutou, finalizou, né? O Vitinho tentou fazer o gol. Então vai levar um 8 aqui o Vitinho, para o meu ver, jogou bem. O Dorival, galera, vai levar um 9 aqui, tá? Muita gente criticou a estratégia dele aqui, né? No início do jogo, né? A escalação, André Ramalho, Michael, mas o esquema se mostrou muito bem, né? Muito bem treinado, muito bem focado, mental super concentrado, né? O Dorival ele tem esse histórico aí de ser
muito bom em mata-mata, né? Já ganhou Libertadores pelo Flamengo, Copa do Brasil pelo Flamengo, já ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo, né? Os títulos recentes dele. Então, a gente vê que no Brasileirão foi água com salsicha, mas na Copa do Brasil o Corinthians está invicto, ganhou todos os jogos, não levou nenhum gol, tá com um retrospecto maravilhoso, tá? Então, meus parabéns ao Dorival, aí conseguiu montar uma estratégia muito bacana hoje, né? Muito vencedora hoje, e conseguimos ser coroado com esse golaço do Memphis aí. Inclusive o Memphis, pra quem não viu, na final do jogo, falando em português, na entrevista, né? O cara tá top no português dele lá, né? Então, meus parabéns ao Memphis aí pelo gol, pela dedicação, né? E vamos com a cabeça para domingo agora pra gente conseguir classificar, né, para essa final e pegar o vencedor de Vasco ou Fluminense, tá? Então, galera, essa foi a análise aqui do canal, né? Para mim, o craque do jogo foi o Memphis, tá? Pelo gol, né? Pela participação, ajudou na marcação também, correu muito o Memphis, saiu cansado no segundo tempo. Deixa aí nos comentários caso você discorde de alguma nota minha aí, né? Até para ajudar no engajamento do canal, galera, é um canal novo, então depende dessa força, desse engajamento de vocês aí. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado. Espero que domingo o Corinthians volte com essa mesma concentração, essa mesma garra aí, pra gente arrancar mais uma vitória e seguir rumo à final aí da Copa do Brasil, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Peço que deixe o like do vídeo, se inscreva no canal, né? Fortalecer o trabalho. Grande abraço a todos e vai Corinthians!